No dia 18 de junho de 2016, foi realizada a Assembleia de Fundação da ODEPA, Organização em Defesa e Proteção aos Animais. A diretoria é composta por voluntários da causa animal, que se juntaram em torno de uma ideia: buscar meios onde possamos ajudar os animais e as pessoas que cuidam desses bichinhos, retirados das ruas e dos maus tratos. Estou aqui com o Paulo, e o Paulo pode explicar melhor para a gente sobre a ODEPA. ODEPA, fala um pouco sobre a ODEPA, Paulo. Então, a ODEPA é uma entidade que nasce de um movimento social chamado Fórum Guarulhense de Proteção e Defesa Animal. O fórum foi criado em 2013, final de 2013, onde a gente junta protetores, ativistas e simpatizantes da causa animal para trabalhar justamente a pressão ao poder público para dar resposta a essas demandas, né? Porque não existe políticas públicas voltadas aos animais de rua e a gente não Desculpa, Paulo, por falta de interesse governamental. Na verdade, eu acho que mais por falta de organização das pessoas, né? Porque qualquer coisa que a gente queira cobrar do governo precisa ter organização social. Então a gente juntou essas pessoas em torno disso, em torno dessa ideia, de cobrar as autoridades para poder implementar políticas públicas, e na falta dessas políticas públicas a gente criou a ODEPA, que é para ajudar os protetores independentes, as ONGs que possuem abrigos de animais. Então a ODEPA ela tem esse trabalho de captar donativos, ração, medicamento, produto de limpeza, vacinas, e distribuir para esses protetores. É esse o nosso trabalho aqui. E um trabalho bem bacana que jamais vai sair de moda, né, Paulo? Paulo, há quanto tempo a ODEPA? Então, a ODEPA vai fazer um ano em julho desse ano, né? Foi criado agora recentemente, mas nós somos um grupo de protetores que atua na causa animal, a maioria desde muito pequeno, né? Porque ninguém nasce protetor, mas todo mundo se torna protetor um dia na vida, e eu, por exemplo, comecei com 9 anos de idade, mas nunca é tarde, né, para se descobrir um protetor. Basta não se conformar com o sofrimento do animal na rua, em situação de abandono, em situação de maus tratos. A partir do momento que você recolheu o primeiro, você já é um protetor, e é como uma pedra de crack. Depois do primeiro você não para. Que bom, e é um vício maravilhoso. É um vício maravilhoso, mas sem políticas públicas é muito sacrifício, né? Porque tudo é muito caro, a medicação é muito cara, a consulta veterinária é muito cara, então a gente luta para ter serviços públicos voltados aí aos animais de rua e em situação de maus tratos aqui na nossa cidade, em Guarulhos. Você acabou de chegar, eu estou vendo que o seu carro está até aberto. Kleber, vamos mostrar aqui uma pequena ação, mas grandiosa, porque aqui nós temos donativos, né, Paulo? Nós recebemos donativos diversos. Nós recebemos desde produtos de limpeza, materiais de escritório, roupas, né, que a gente distribui para os protetores. Às vezes a gente recebe cesta básica, mas o que a gente mais pede mesmo é ração. Ração? A ração, porque a fome não espera, né? Então nós estamos formando um grupo de sócios doadores, queremos chegar a uma meta de 200 sócios doadores, que cada um possa doar pelo menos um saco de 15 kg mensalmente, porque aí nós vamos conseguir atingir uma meta para poder captar aí 2 toneladas de ração mensal para poder distribuir para os animais abrigados aqui na cidade. Vou pedir para o Cassiano, fecha a porta aqui, Cassiano, por favor. Aqui, vamos abrir aqui, o porta-malas tem mais coisas para mostrar. Aqui temos o quê? Então, aqui nós temos roupas, aqui nós temos materiais que a gente usa no dia a dia para resgate, tem ração aqui para poder alimentar cachorro na rua, tem água aqui porque quando a gente passa por um animal com fome, com sede, a gente já alimenta esse animal também. É um vício, né? É do protetor não se conformar com a fome. Então, se a gente vê na rua, não dá para poder recolher tudo, porque são muitos animais, mas pelo menos a gente procura, na medida do possível, ir alimentando esses animais, né? Maravilha. Cassiano, fecha aqui, por favor, e vamos até a entrada da ODEPA, né? Por motivo óbvio que o Paulo mesmo pode explicar, viu, Kleber? E a todos que nos assistem, nos invasores do YouTube, não podemos dar o endereço da ODEPA, não é isso, Paulo? Vem comigo, Paulo, vem caminhar. Infelizmente, porque tem um problema de ordem cultural na cidade, né? Se você dá um endereço de uma ONG de proteção animal, todos os dias vai aparecer um bicho amarrado, uma caixa com uma ninhada de filhotes. É um problema cultural, porque as pessoas acham que uma ONG de proteção animal ela tem a obrigação de recolher todos os animais que estão em situação de abandonos ou maus tratos. E nós não temos condição, todos os nossos diretores são protetores, todos já têm animais nas suas casas, mais do que suportam. Então nós não temos condição, aqui não é um abrigo, aqui é uma ONG para a gente receber donativos. Tudo bem, vamos entrar aqui? Kleber, nos acompanha, por favor. Aqui esse automóvel é usado também para esse recolhimento? Esse automóvel, na verdade, a gente usa ele mais para poder levar animais para castração, né? Assim, nós fazemos campanha mensalmente de castração,
em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, então a gente leva 10, 15 animais para castração nas zoonoses, animais dos próprios munícipes que não têm condição de custear, de pagar o custo de uma castração numa clínica particular. Aí nós fazemos esse trabalho, periodicamente, de levar animais para castrar. Que hoje gira em torno de quanto, mais ou menos, Paulo, uma castração? Então, varia muito conforme o tamanho do animal e o peso, né? Então a castração ela tem em média aí de R$80 um gato pequeno a R$400 um animal de grande porte. Isso preço popular. Que, por exemplo, um gato ou um cão que residem numa periferia, numa comunidade, a pessoa não tem condição de pagar esse valor. Não tem, é por isso que a gente... E é onde se prolifera. Exatamente, não tem, é por isso que a gente luta por serviços públicos, inclusive a descentralização desse serviço das zoonoses. Porque a zoonose é um bom sucesso, as castrações são realizadas lá, quem não tem carro não consegue levar o animal, por isso que a gente faz esse trabalho de campanha de levar o animal lá para castrar. Mas o que a gente quer mesmo é que o serviço seja descentralizado, que tenha pelo menos 5 ou 6 postos de castrações, além daquele que está no Centro de Controle de Zoonoses lá no Bom Sucesso. Muito bem, esse foi o início da nossa matéria hoje com a ODEPA, os invasores do YouTube. Voltamos já de falar um pouquinho mais de como funciona todo esse trabalho a partir daqui da recepção. A gente volta já. Valendo. Miau! Não, vou falar sério, Paulo. Estamos agora aqui na entrada, que é a recepção. Eu queria que você nos dissesse como tudo acontece aqui, se são vários telefonemas por dia, se tem um voluntário que fica aqui. Como é que funciona aqui, Paulo? Bom, na verdade, a ODEPA ela é composta de voluntários. Portanto, nós não temos condição de dispor de uma pessoa que fique aqui em período integral, em horário comercial, atendendo telefone. Okay. Na verdade, essa recepção aqui ela funciona em caráter onde a gente agenda as reuniões, aí as pessoas vêm, a gente recepciona as pessoas aqui, depois a gente vai para a sala de reuniões ou para a sala lá em cima, que é a sala da presidência, para poder dar início aí às conversas, né? Nós somos uma equipe composta de 14 pessoas, mas todas elas têm vida, todas elas trabalham, né? Vida que eu digo a própria vida profissional, e a ODEPA que ela não tem condição de manter uma pessoa permanentemente pagando salário, né? Porque nós somos uma ONG sem fins lucrativos, uma ONG nova. Ok. Né? Então, nós trabalhamos aqui com voluntariado, é isso. E, Paulo, nem sempre é a mesma pessoa, então. Você conta com uma equipe, você contacta essas pessoas, elas te ligam, elas querem ajudar. Como é que funciona isso? Esse voluntariado? Então, a nossa equipe aqui, cada um se dedica a uma parte do trabalho, né? Nós temos o Ronaldo, que faz esse trabalho mais de logística, de entregar as doações, de buscar as doações. Tem o Padilha e o Peixeiro que também ajudam o Ronaldo nesse sentido. Nós temos a Thalita, né, que é estudante de veterinária, então ela que cuida dessa parte da parte de medicação, de receber os medicamentos, tocar o medicamento, observar a validade dos medicamentos, distribuir esses medicamentos. Ok. E aí cada uma das pessoas aqui tem uma função, se dedica da forma que dá, com o tempo que tem disponível. Paulo, você trabalha com outra área ou você se dedica totalmente aqui? Não, eu tenho outra profissão. Eu trabalho no meu dia a dia com política, né? Eu sou assessor parlamentar de um deputado. Okay. Então eu tenho essa função aí para poder exercer e no meu tempo vago me dedico aqui à ONG. Maravilha. Queria, Paulo, antes de apresentar o Tchutchucão, que você nos apresentasse o Branquinho. O Branquinho está por aqui, o Branquinho? O branco está aqui. Eu não consigo ver, até porque eu sou uma gatinha, né? Eu sou uma gatinha, então não tem como. Isso aqui é o branco. O branco é um mascote aqui da nossa ONG. Ele foi resgatado por uma das nossas diretoras, uma protetora chamada Josimara, que daqui a pouco vai estar por aqui. E o branco fica aqui da nossa ONG, mas o branco é mais um dos vários animais aqui que nós, protetores, temos, que está para adoção. Está para adoção? Todos os animais nossos estão para adoção, com exceção aqueles que têm um vínculo sentimental muito grande, mas os demais estão todos para adoção. Né? Se a gente contar quantos animais já foram doados por membros da nossa equipe aqui, não consegue chegar no número, porque são muitos animais. Mas que bom, né? É verdade. É importante a pessoa que adota também tratar com o mesmo carinho, como se fosse desse filhotinho, né? Tem critérios, né? As nossas adoções, normalmente é enviado para a pessoa um questionário,
São uma série de perguntas que são feitas para poder ver se a pessoa tem um perfil, de fato, para a adoção do animal. O questionário, inclusive, é para saber se a família concorda com a adoção, não é só a pessoa. E depois é preenchido um termo de responsabilidade pela adoção do animal. A pessoa não é dona, ela é tutora do animal. E aí fica em caráter de experiência por 15 dias para ver se a família vai se adaptar ao animal e se o animal vai se adaptar à família, que é para, de fato, efetivar a adoção. Então, é bem criterioso, né? Porque senão você não está fazendo um trabalho de proteção, você está desovando o animal. Então não adianta você tirar um animal da rua e você doar sem critérios, né? Nós somos rigorosos com relação aos critérios de adoção. Maravilha, Paulo. Agora eu queria aproveitar e chamar o Tchutchucão. Tchutchucão, vem cá. Esse aqui é o Tchutchucão. Esse é o Tchutchucão, ó. E aí, Tchutchucão? Tudo bem, cara? Beleza? Tchutchucão que já está com vocês há um tempão também, né? O Ronaldo é nosso sócio fundador, é um dos idealizadores desse projeto aqui, né? O Ronaldo Tchutchucão. Então vamos apresentar o Ronaldo. Vou tirar minha máscara. O Ronaldo vai tirar dele, tira a cabeça do Tchutchucão. Perdendo a cabeça do Perdendo a cabeça do é fácil tirar. Aê, Tchutchucão. Tudo bem com isso daqui? Tudo bem? Paulo, passa para ele o microfone, por favor. Ronaldo, puxa vida, faz muito tempo, e não é pouco tempo, que você já está engajado nessa luta pelos animais, irmão. Faz um tempo já. Já comecei com o animal em 99 já, o primeiro resgate. E aí disso pra cá, eu fazia coisas pequenas, né? Eu atuava em coisas pequenas, entendeu? Eu fazia poucos resgates, ajudava um, ajudava outro. E a Thalita e a minha noiva começamos a fazer pequenos resgates, ajudar uma coisa. Aí foi conhecendo os protetores de Guarulhos, fomos conhecendo um, conhecendo o outro. A gente cada vez a gente foi entrando mais nesse mundo, né? Conhecendo pessoas também que agem como a gente, né? Que a tendência é você conhecer pessoas que têm a mesma naturalidade, tem a mesma tendência que a sua, né? Que tem os mesmos gostos, né? E aí a gente foi pegando gosto nisso daí e foi articulando. Aí eu conheci o Paulo, a gente fez o fórum, a gente criou o Fórum Guarulhense de Proteção Animal, eu fui convidado lá. E eu conheci, fui convidado por outro, não lembro se eu vi no Facebook, e a maioria do nosso pessoal veio do Fórum Guarulhense de Proteção Animal. Aí a gente precisou instituir o fórum, né? Criar uma instituição do fórum. O fórum é uma coisa partidária, ela não tem é uma associação só de amigos, né? E para instituir o fórum a gente acabou criando a ODEPA. Foi um fundo de uma reunião de algumas pessoas que tinham um fórum que se alinharam num ideal só, que agora está caminhando isso daí. Ronaldo, a ODEPA, por ser tão recente, um ano, né? Um ano. Por ser tão recente. Você acredita, seria utopia da nossa parte dizer isso? Seria muito prematuro? Ou já dá para pensar que a ODEPA pode se estender de norte a sul do país? O nosso sonho é esse, né? Nosso sonho é como a gente criou. Quando a gente criou a gente criou com um grupo de ideal, né? Se você não tem um sonho, você não vai para frente, né? E nosso sonho é daqui 5 anos estar dando palestra lá no Nordeste, como a gente erradicou a causa animal em Guarulhos, entendeu? Como a gente começou, como a gente terminou, como a gente cobrou os políticos, como foi, como que nasceu a ideia, como que articula, entendeu? Através do nosso grupo jurídico, o pessoal que faz a parte de assessoria. E levar essa palestra, quem sabe, né, para o Brasil inteiro, para a gente começar a brigar por isso aí, mas brigar de forma consciente, de forma inteligente, como o Paulo sempre passou para a gente, não adianta cada um ir para um lado. Se você cada um para um lado, você não resolve nada. A gente tem que fazer um grupo de luta organizado, civilizado, com atitudes sérias, entendeu? E responsáveis. E que tenha realmente ênfase. Não adianta você ficar gritando sozinho, meu. Gritar sozinho não adianta, ninguém escuta. Não adianta. Não adianta. E você acha, Ronaldo, que depois eu vou até entrar nesse contexto, no outro setor ali com o Paulo, de que as universidades por todo o país, elas deveriam ter um olhar mais cuidadoso sobre essa questão? Bem, é estranho até você falar de universidade no Brasil, né? Porque a universidade no Brasil não tem cuidado com a população em nada, né? E universidade quer dizer universo, ela tem que estar englobada no universo, mas você não vê a universidade fazendo nada aqui no Brasil, né? Para começar, não cuida nem de humano. A Universidade de Medicina, mal atende o ser humano. A Universidade de Psicologia, de Odonto, a ONG tinha um atendimento aqui em Guarulhos para alguns municípios da parte veterinária, ela foi privatizada da privatização, fechou o hospital veterinário, está sucateado lá. E a universidade, claro, com certeza, ela tinha que estar dando ênfase nisso daí. Um atendimento de graça, englobar, associar os estudantes dela num ciclo que ajude também, que tenha uma formação social. Toda profissão tem que ter uma parte social, entendeu? Independente do cara for historiador, tem que dar uma aula social, ainda mais o veterinário, que cuida de tantas vidas tão dependentes assim da gente, né? O animal é muito dependente do ser humano. Muito dependente. Muito dependente, não tem jeito. Ronaldo, e você tem outra profissão assim? Sim, cara, eu sou engenheiro
em formação e estou aí batalhando na profissão aí, mas eu ainda pleito aí fazer uma faculdade de veterinária mais pra frente. Que legal, mas a ODEPA é pro resto da vida, é um casamento então? Sim, eu tenho um casamento com a causa e com essa ONG, se Deus quiser eu quero morrer com essa galera aí, entendeu? Vim aqui, me sinto muito bem, a gente vem fazer nossas festas. Aqui nem eu sou... Eu não quero morrer não, quero viver. Não, quero morrer. Não, mas 90 anos, aqui não vai ver o outro velhinho no asilo, nós vamos ficar no mesmo asilo. Eu sei. Que leva pra lá, viu? O asilo vai estar cheio de bicho, nós vamos ficar falando de bicho da vida. Mas é um casamento com a vida e com essa história e com a vida, né? E com a galera. A gente não é só um grupo de ajuda animal, a gente sai junto, a gente se diverte junto, a gente bate papo. É um grupo que é muito engajado em política também, que a gente cobra, a gente discute, entendeu? Política séria, né? Não mais que é praticada pela mídia aí, né? A gente pratica uma mídia, um grupo político, uma política diferente, entendeu? Enquanto o pessoal está assistindo o Faustão domingo à tarde, a gente está discutindo política naquela mesa ali, entendeu? Então, Ronaldo, eu queria que você, olhando para essa câmera aqui dos invasores do YouTube, deixasse para essas pessoas que têm um costume péssimo, de muito mau gosto, desumano e covarde, de maltratar um animal indefeso. Queria que você deixasse um recado, porque ultimamente você resgatou um bichinho, um poodle, é uma mistura de poodle com... Coca, sei lá, é um vira-lata, não tem raça, é vira-lata, que era pele e osso, e hoje ele está gozando da mais plena saúde, porque a Thalita, que vai falar daqui a pouquinho, cuidaram com muito carinho. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas desumanas e que não tem o mínimo que sem nenhum tipo de precedente vai e castiga de um bichinho e depois joga ele no meio da rua sem nenhum tipo, um maior descaso, sem nenhum tipo de compaixão com aquele animal. Ultimamente também eu resgatei um bicho maior, entendeu? Meu cúmplice ali resgatando um cavalo. Um cavalo? Onde estava esse cavalo? Ele estava no meio de um lugar aí muito abandonado, quase morrendo, e eu coloquei para dentro de casa e depois eu levei. Agora eu quero fazer um santuáriozinho de cavalo mais pra frente, se tudo der certo aí. Mas o problema é o seguinte, eu tenho que falar para uma pessoa que é falta de educação. Eu não sei se é falta de educação, falta de compaixão, falta de alguma coisa que falta. Eu não sei se falta alguma coisa na vida dela. Caráter, né? Ou falta de caráter, eu não consigo exemplificar isso, entendeu? Não só porque nós somos da causa animal. Eu acho que a causa animal é a causa da vida, acima de tudo. Ela não é uma causa... A gente aqui nessa ONG, a gente não defende só o gatinho, o cachorrinho. A gente liga pro cavalo, pro porco, pro que seja, entendeu? Se você quer alimentar, se você quer viver comendo animal, se você quer... Faça um abate humano, trate ele com humanidade, entendeu? Assim. E outra coisa, você que compra um animal, você tem que conhecer de onde é, o local que te vendeu, quem foi o criador, você tem que saber que fim dá aquela mãe daquele animal, porque a gente está cheio de resgate de mãe de animal, que dá cria o resto da vida, dá cria a vida inteira, e quando ela perde o período fértil dela, ela é descartada igual lixo, ou é sacrificada dentro dos próprios criadores. A gente batalha muito por esse Guarulhos, pra gente catalogar os criadores de Guarulhos. Acho que tem que ter uma lei para catalogar, porque o que acontece desses criadores é desumano. E você compra um cachorrinho sem saber o que é, você acha ele bonitinho numa gôndola lá. Então você tem que saber isso daí. E é isso aí, e quando você compra um animal e descarta ele velho, e o animal precisa de saúde como você, e depois e muita gente descarta ele quando ele está velho. Então eu tive muitos animais abandonados velhos em casa. Velhos na rua, e você tem que pensar se você gostaria de se um filho seu te abandonasse no asilo e te largasse lá no meio da rua. E por favor, identifique seu cachorro, que mais de 30% dos animais perdidos de rua, estão na rua, eles são perdidos. Você precisa identificar eles, precisa colocar uma coleirinha, colocar o seu nome, o seu telefone, já ajuda muito, um chip que seja, já vai ajudar muito na nossa causa já. E fogos de artifício também, por favor, não solte, porque fogos de artifício é uma das maiores causas de abandono, de perda de animal na rua, porque o animal fica assustado em casa, ele foge. E ele não acha mais dele, né? Que a gente, o animal não tem bússola, ele não conhece, ele não sabe ter placa, não tem GPS, Waze, entendeu? Então ele se perde. E aí o que acontece? Fica complicado. Então, por favor, você não solte fogos de artifício, que isso prejudica muito. Tá bom? Mais alguma coisa? Nossa, eu faço minhas suas palavras. E quando eu for na sua casa, quando eu entrar na sua casa, eu, Fernando Neto, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a porta da gaiola para liberar o pássaro. Mas o pássaro vai morrer. Ele veio da natureza, ele vai morrer se você o mantiver aí, dentro da gaiola, preso. Você pensou a gente 1 metro quadrado, Ronaldo, preso, com água e alpiste? A gente vai ser feliz? Não. Então, pense antes de manter um pássaro dentro de uma gaiola. Se já é difícil ser mantido num local desse, como daqui ninguém vai ficar preso na cadeia, né? Imagine com asas.
Imagine com asas para voar. Então é o seguinte, Paulo, pega para nós ali as cabeças, dá o microfone para o Paulo, vamos colocar as cabeças para finalizar esse take aqui. Põe a sua cabeça, pega, isso, coloca. Olha o negócio de cão. Segura aqui, Paulão. Eu também achei melhor. Fiquei bonitinha? Vamos fazer um abraço do cão com o gato, porque cão e gato são muito amigos, né? Com certeza. Você late o Mio, vai. Lá. Sala de reuniões. Paulo, é aqui que as ideias surgem. Exatamente, Fernando. Aqui que as ideias surgem, é aqui que a gente busca fazer, construir os nossos sonhos, é aqui que a gente busca fazer uma revolução. Eu estava ouvindo o Ronaldo falar no take anterior sobre a questão cultural, de mudança de hábitos, né? A gente, de fato, acredita que é possível construir uma nova cultura, né? A cultura das pessoas que não abandonam os animais, das pessoas que não maltratam os animais, e por isso que a gente pretende trabalhar com as crianças aqui no município, da rede municipal e da rede estadual de educação. Se você mudar a cultura das crianças, você constrói uma sociedade mais humana, né, para o futuro. Nós temos um sonho, né, e assim, a gente acredita que da mesma forma que existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, da mesma forma que existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, a gente acredita que é possível ter o SUPRA, que é o Sistema Único de Proteção Animal, que é para trabalhar essa mudança de cultura a nível de Brasil, porque não são só os animais domésticos, né? Nós trabalhamos com a mudança da cultura de maus tratos com os animais domésticos, silvestres e os animais de grande porte. Se você, Paulo, achar conveniente e apropriado, eu mando essa matéria para a Assembleia Legislativa, para os vereadores. Quem sabe eles votam, né, com essa ideia maravilhosa e altamente conveniente. Então, nós agradecemos, queremos muito que esse vídeo ele circule no Brasil, que ele chegue em todas as Assembleias Legislativas, que ele chegue no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Nós também fazemos isso, né? Nós procuramos sempre as autoridades, seja do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, porque a própria classe política ela precisa entender melhor esse conceito da vida animal, né? Eles não têm essa compreensão. Na verdade, todas as vezes que a gente se reúne com as autoridades para discutir políticas públicas, nós acabamos ensinando a eles o que fazer. Por isso que foi criado esse movimento do Fórum Guarulhense de Proteção Animal e nasceu a ODEPA. A ODEPA é uma instituição que ampara outros protetores, mas também que dialoga com a classe política para orientá-los sobre quais são as políticas públicas que a gente precisa implantar. Não só a nível de cidade, mas a nível de cidade, estado e a nível de país. Muito bem, Paulo, eu queria que você passasse esse microfone para a nossa doutora Thalita. Nossa doutora Thalita. Thalita, tudo bem, meu amor? Tudo bom, Fê? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Thalita, a sua participação é de suma importância, é de mais importante. Remédios, medicações, e esse amparo que você dá para os bichinhos, você está estudando veterinária, né? Sim. Legal. Queria que você dissesse para as pessoas, os nossos telespectadores, os invasores do YouTube, como é que funciona essa parte de medicação aqui dos bichinhos? Então, Fê, funciona assim. Eu recebo as doações, faço captação das doações dos medicamentos, auxilio nos mutirões de castrações. Então, as pessoas que não têm condições de estar castrando o animal, a gente faz esse trabalho social. E os animais, se a pessoa já não tem condições de castrar, então ele não tem como comprar os medicamentos, né? Sim, então o animal ele já sai medicado, mas o tratamento se dá em casa também com as medicações que a gente recebe de doação. Então eu faço a seleção dos medicamentos, vejo qualidade, vejo o que serve, né? Converso com a veterinária responsável também do mutirão de castração que a gente pode estar fornecendo para esses animais, a dosagem correta, e aí já vai medicado. Como é que você recebe esses medicamentos? Então, eu até gostaria de fazer um agradecimento aqui à PASFAM, que cede muito dos medicamentos que a gente tem aqui na nossa sede, e eles conseguem, né, através de doações, às vezes o animalzinho já estava em casa, eu não uso, vocês recebem, a gente aceita sim doação de medicamento, desde que esteja na validade e desde que esteja também em bom estado, né? Ou seja, desde um simples comprimido para febre de um animalzinho até antibiótico, analgésico, intramuscular, tudo. Sim. A gente tem todos esses medicamentos e a gente consegue dar continuidade, né, do tratamento do animal que foi ali castrado. Puxa vida, que importante isso. Você está um ano com os meninos? Sim. Legal. E você estuda onde?
Eu estudo na Universidade Anhembi Morumbi, na Moca. Na Moca. Você estuda, você tem qual ano? Eu estou no 4º semestre. 4º semestre. Que legal. E trabalha em alguma clínica também? Trabalho numa clínica veterinária chamada PASFA. Ah, que bacana. Fica onde? Fica ali na Vila Maria, em São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o telefone da clínica para essas pessoas também, né? Você sabe de cabeça o telefone? Eu tenho meu assistente aqui que sabe. Você sabe? Meu assistente ali. Ele sabe? Tudo bem. Não, se ele não sai agora, não tem problema. Nós vamos para outro setor aqui, que é o administrativo, e queria que você deixasse a sua mensagem para essas pessoas. Pessoal, castrar é um ato de amor. Sempre castre o seu animal, seu cão, seu gato, por favor, não deixe de castrar. Tem muitos animais abandonados na rua. Você vai viajar, não abandone o seu animal. E o telefone da clínica, por favor, Ronaldo. 2631 2631 25 71, a PASFA. PASFA. A PASFA. A PASFA. Associação Proteção Animal São Francisco de Assis. A PASFA. Muito bem, a PASFA. Um abraço a todos e a gente volta já já daqui do administrativo. Até já. E aqui a sala que comporta todos esses medicamentos aqui, ó, todos esses que a Thalita está guardando, né, Tá? Isso mesmo, Fê. Aqui a gente separa, coloca por lote, validade, que é antibiótico, que é analgésico, a gente deixa tudo organizado. Você viu? Não é só isso aqui, essa caixa de papelão, e sim toda uma sala que guarda esses medicamentos, todos eles com prazo de validade em dia e todos eles organizadamente guardados, né, Tá? É isso mesmo, Fê. Senão depois a gente consegue achar, né? Tem que ter organização. Vamos lá, cuidar dos bichinhos, a gente volta já. Vida de cão. Vida de cão. Então aqui ao lado do Tadeu, já no setor da presidência, né? Podemos dizer assim, na sala da presidência. Tadeu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo nessa nossa matéria séria. O Tadeu, gente, é advogado e cuida dessa parte jurídica, digamos assim, da UDEPA. Tadeu, você está há um ano com essa rapaziada? Sim, eu conheci esse pessoal, né, desde a época do Fórum Barulhense de Proteção Animal, Okay. com essa decisão de constituir essa ONG. Então agora eu vou participar desde a fundação dela com a diretoria na parte jurídica. E muitas complicações no andar da carruagem, dessa questão toda, desde o início para cá, é difícil, é complicado. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte jurídica no que se refere ao DEPA. A parte jurídica em si mesmo, da administração da ONG, não tem problema, né? Tanto que a gente é uma ONG pequena, não tem todos voluntários, todos bem interessados, todos comprometidos, então dentro da nossa ONG não temos problemas. Os problemas assim que a parte jurídica que a gente enfrenta muito é com relação às questões que chegam até a gente como denúncias de maus tratos, abandonos. A gente sente um pouco de dificuldade na hora de formalizar uma denúncia de maus tratos. A gente tem a lei de crimes ambientais que criminaliza os maus tratos, o abuso, a mutilação de animais. E A dificuldade está onde, Tadeu? Tá formalizar essa denúncia. Mas a falta de provas concretas existe muito isso? Do interesse público. Interesse público? Porque como é um crime considerado como um pequeno potencial ofensivo, as delegacias não dão interesse. E que não é, que crime quando não é de pequeno, como... Sim, essa a construção aqui para que seja alterado isso no decorrer da nossa história, né? E recentemente agora aqui no estado de São Paulo foi criada a delegacia online, que é a DEPA, que pode ser formalizada essa denúncia por qualquer um, então, pode ser também anônima essa denúncia, pelo site da Secretaria de Segurança Pública, tem o site na Polícia Civil, onde é feita essa denúncia. Então qualquer um que encontrar animais sendo maltratados, abandonado, ferido, qualquer ato de crueldade contra animal, ele
essa pessoa pode fotografar, filmar, fazer essa denúncia online. Existe no site da delegacia um campo específico para adicionar essas fotos e esses vídeos como prova. E deve sim ir a qualquer delegacia. Vai ser cansativo, porque não vão dar interesse. Eles vão procurar priorizar um atendimento a uma vítima de roubo, ou a vítima de furto, ou a vítima de estelionato. Mas, infelizmente, essa visão antropocêntrica da nossa legislação. Nossa Constituição, ela tenta coibir os maus tratos e a crueldade contra os animais, mas é uma visão antropocêntrica. Ela usa o animal como bem-estar humano, não o animal, não o bem-estar propriamente do animal. Então essa eu acho que é uma construção aí que está crescendo. Inúmeros movimentos pró-animais, muitos ativistas, muitas pessoas ligadas à área jurídica, promotores, juízes, advogados, eles estão começando a mudar essa visão de que o animal é apenas um bem pelo Código Civil. O animal é um bem, você pode dispor dele, você pode até servir o animal como penhor. Então essa ideia de que o animal é para servir o homem, isso está sendo mudado. Ainda bem, tem a linha, duas linhas, né, que defendem os animais, que pensam no bem-estar dos animais. Eles ainda aceitam o uso de animais, mas com um certo nível ali, pensando no bem-estar animal. Existe a outra corrente que é abolicionista, que aí exclui qualquer tipo de uso de animal, tanto para alimentação, quanto para carga, quanto para lazer. E essas correntes estão crescendo, e eu acho que pela evolução da legislação e da conscientização da população com relação à importância do bem-estar de um animal, eu acho que a gente tem grandes avanços aí pela frente. E essa dificuldade que a gente passa hoje em formalizar casos de abandono, casos de denúncia, de maus tratos, qualquer ato cruel, isso aí está sendo mudado. Eu espero que essa dificuldade que a gente passa hoje em dia já vai, há curto tempo aí, já vai ser mudado. Palavras importantes, palavras que tem que ser levadas a sério, e você que está acostumado a causar maus tratos ao animal, saiba de que você vai sofrer sanções seríssimas por isso. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Queria que você aproveitasse e passasse o microfone ao Paulo, para a gente poder finalizar essa matéria. Né? Paulo, pode virar para o Paulo, tá? Paulo, eu queria que você nos dissesse o quão importante foi ter participado desse momento com o DEPA até agora, até então, e estar conosco aqui nos Invasores do YouTube. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Fernando, a você e toda a equipe do Invasores do YouTube. Eu acho que é muito propício a gente poder ter a oportunidade de utilizar essa ferramenta de comunicação, que é o YouTube, o canal de vocês, para divulgar as nossas ações aqui pela ONG, mas principalmente para poder fazer esse trabalho, como a professora Janaína sempre insiste, que é a nossa professora da rede municipal, que é trabalhar a conscientização, a mudança da cultura, né? Nós somos uma sociedade em constante evolução, portanto, nós entendemos que nós passamos essa evolução enquanto ser humano, né, por ter esse amor, essa compaixão aos animais, mas acreditamos que com o nosso trabalho, com o trabalho de outros ativistas, de outros protetores, outras pessoas que atuam, que militam na causa animal, a gente acredita que é possível, aos poucos, a gente mudando os valores, né, mudando a cultura, os hábitos, os costumes, e transformando a sociedade em uma sociedade mais humana, uma sociedade que de fato defende a vida em todos os sentidos, principalmente a vida humana, mas também a vida animal. O animal, ele é um ser que sofre, que sente medo, que sente dor, que sente frio, que sente fome. É importante que as pessoas tenham essa clareza, que ter um animal, ser tutor de um animal, ter um animal na sua casa, é uma responsabilidade do mesmo tamanho que ter um filho.
Portanto, se você tem um animal, esse animal ele tem direito a ter alimentação, ele tem direito a ter a mobilidade dentro do imóvel, ele tem direito a ter assistência médica veterinária. Se você não tem condições de oferecer tudo isso para o animal, é melhor não ter. Comprar animal também não é uma coisa saudável, uma coisa que a gente indica. Nós temos aqui na cidade em torno de 3 mil animais, cães, aguardando adoção, e gatos não dá nem para falar quantos, porque todo dia a gente descobre uma nova gateira, um novo gateiro, né? São pessoas que gostam de gato, que tem muitos animais em casa. Portanto, não compre animal. Se você quiser ter um animal de estimação, nos procure. Nós temos aqui os 2 informativos da ODEPA. Essa aqui é a primeira edição, você encontra na nossa página no Facebook. Aqui nós temos a segunda edição. Nossos canais de comunicação, está aqui o e-mail, tá? A gente não tem telefone, porque não tem gente aqui no horário comercial, porque nós somos a equipe de voluntário. Mas nosso e-mail é odepaguarulhos@gmail.com, e no Facebook é só você procurar lá no Facebook Odepa ONG Animal. Facebook Odepa ONG Animal, você nos encontra. Se quiser ser um sócio doador, nós recebemos doação de ração, vacinas, medicamento e produto de limpeza. Se você quer nos doar ração para gato ou cachorro, basta você nos procurar pelo Facebook ou então pelo e-mail, tá bom? Então, mais uma vez, aqui agradecer ao Fernando, muito obrigado. E toda a equipe de Invasores no YouTube. Valeu, gente. Obrigado. E está aqui, você que quer ser um colaborador, você que quer ser voluntariado, por favor, procure o ODEPA. Procure o Paulo, procure o Tadeu, procure o Ronaldo, a Lita, e olha, cuida desses bichinhos, cuida desse bichinho, tá bom? Muito amor, valeu com todo o seu coração. Mas, obrigado, só agradecer. Nós gostamos de caminhar. Eu quero abraçar você, toda a minha equipe, e nos tem mais uma obra, 10 meninos de Encontramos em próxima aventura.